aqui. De fevereiro de 2014. Apesar da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, antes do clássico, os dois resolveram se unir em prol da paz. Mas em campo é cada um por si. O Corinthians tentando sair da crise e o Palmeiras querendo confirmar a boa fase. E que a briga seja simbólica. Só lá dentro, Esboril. Tem clássico também no Morumbi. Tricolor tenta manter 100% em casa. Já a Lusa tenta vencer a terceira seguida sob o comando de Argel. Com Leandro Damião ainda em busca do primeiro gol com a camisa do Peixe, Santos tenta manter a melhor campanha do Paulistão contra o Penapolense. Grêmio começa a trajetória na Libertadores com vitória fora de casa. Em Curitiba, Atlético também vence e Adriano entra em campo. E ainda, Rafael Nadal já está no Brasil para a disputa do ATP 500 do Rio de Janeiro. E a festa da torcida cruzeirense para o volante Tinga no retorno a Belo Horizonte. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. Depois de quase um ano sem confrontos, Corinthians e Palmeiras voltam a disputar um derby neste domingo no Pacaembu. Em um passado recente, os dois times viram torcedores perderem a vida em batalhas violentas. Violência essa que chegou até os jogadores na recente invasão da torcida do Corinthians ao CT e na confusão de palmeirenses com o elenco em um aeroporto na Argentina no ano passado. Por isso, hoje, presidentes e técnicos dos dois times consideram entrevista coletiva juntos para mostrar que os times são rivais sim, mas não inimigos. Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste final de semana, domingo, no Pacaembu. E uma atitude inovadora pretende mudar o comportamento das torcidas nos estádios. Todos juntos, a união dos times em prol da paz. Um clássico que tem muita rivalidade, a flor da pele aqui nas arquibancadas. Mas, numa sociedade que possui uma cultura de paz, ela só fica no gramado. Não dá mais para ficar de braços cruzados e assistir cenas de vandalismo, de desrespeito ao ser humano, de desrespeito à cidadania, atos e condutas que afastam pessoas do futebol. Eu espero que essa atitude que Corinthians e Palmeiras estão tomando nas vésperas do clássico possa ser o primeiro passo de uma maratona, para que nós consigamos, num futuro próximo, passar a ter futebol com competitividade e sem essa violência que tanto envergonha o futebol brasileiro. O pensamento é único, é passar uma mensagem de paz, dizer que Palmeiras e Corinthians são apenas e nada mais do que apenas adversários dentro dos 90 minutos da partida. Se não existirem os adversários, o futebol perde a graça. Então não adianta você querer matar o seu adversário. Você tem que ser melhor que o seu adversário e superá-lo em campo. Entre os dois não existe inimizade. Os rivais se cumprimentam, dão exemplo a quem nunca teve uma educação digna, mas que ao mesmo tempo merece respeito. No futebol existem 3 resultados. E aquele que tiver o resultado de vitória, que o rescaldo seja só esportivo. Que na segunda-feira vai ter aquele que vai sorrir, e aquele que perder vai ter um sentimento de tristeza, mas que pare por aí. Aproveitar essa grandeza de Palmeiras e Corinthians, mas sim que a gente possa fazer um Brasil melhor. E são essas pessoas que hoje nós estamos aqui, que hoje a gente tem um pouco de referência, que a gente quer levar os exemplos aos nossos comandados, às nossas torcidas, e dizer que a festa maior
é ver o estádio cheio, é ver o torcedor podendo voltar para casa e iniciar uma semana normal, como toda família deseja. União que está longe de acontecer. Entre os dirigentes, a amizade existe. Mas não é preciso ir longe para saber que na prática é bem diferente. O próprio Pacaembu já foi palco de batalhas. Ambos reconhecem que o mundo ideal tem um longo caminho a ser percorrido. Uma maratona que tem 42 quilômetros, ela também está muito longe quando você dá o primeiro passo. E não é por causa disso que você não vai dar o primeiro passo, não vai fazer o primeiro quilômetro e assim por diante. Eu acho que é uma obrigação dos dirigentes darem um exemplo. O exemplo vem do topo da pirâmide. Tudo que a gente faz reflete na nossa base de forma turbinada. Então, eu acho que quando o dirigente começa a se espetar, se provocar e etc., ou pessoalmente, ou até via imprensa, eu acho que as pessoas não têm noção do que isso causa na base. O problema está na formação, na base, educação. Na opinião dos clubes, a responsabilidade das recentes tragédias não é deles. A violência tem as causas dela e tem os efeitos da violência. No Brasil, só se trabalha com os efeitos da violência, ou seja, depois do fato posto. E não se cuida das causas da violência, que são fatores que inibiriam os efeitos da criminalidade. Estão querendo que os clubes cuidem do que o Estado não cuidou do nascituro há 50 anos atrás. E isso ninguém tem coragem de falar. Torcedores normais, organizados, que gostam de ir aos estádios ou não. Daqui pra frente a atitude vai ser esta: disputa legítima em campo, abraço entre os rivais e paz nos estádios. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que é muito difícil você desvincular a violência do futebol da violência que nós temos hoje no país. Acho que ela faz parte da mesma raiz, do mesmo processo e das mesmas consequências e circunstâncias também. Falta de punição, descaso das autoridades, a gente tem brigas em clássicos ou em rodada ano após ano e, sinceramente, pouquíssimas vezes eu vi, se é que eu me lembro de alguma postura um pouco mais efetiva da Secretaria, por exemplo, de Segurança do Estado de São Paulo, para ficar aqui em São Paulo. O Ministério do Esporte, às vezes, tem se manifestado agora porque teremos Copa do Mundo aqui no meio do ano. E mesmo assim, são discursos, apenas discursos e nada realmente de real, de consistente na luta pela paz nos nossos estádios. Discursos e mais discursos apenas. Agora, o Mário Gobi faz um discurso efusivo, ninguém fala do Estado, só que os clubes também têm responsabilidade. Tem responsabilidade a partir do momento que mantém uma relação promíscua com torcidas organizadas. Tem responsabilidade também quando fragiliza suas portas, os seus muros, para que vândalos invadam e cobrem jogadores. Tem responsabilidade também quando você tem a morte de um garoto na Bolívia e a justiça boliviana em busca do responsável, aí você dedica título para esses torcedores que depois voltam a invadir centro de treinamento para atacar, brigam em estádio de futebol. Quer dizer, o clube tem responsabilidade sim. Essa relação não pode ser tão estreita como é. Uma vez estreita, significa que fazem parte do mesmo conjunto. Estou errado, Flávio? Boa noite. Boa noite, você está certo. Eu não tenho nada contra esse tipo de ação, mas isso é retórica. Sabe por quê? O Mano Menezes hoje, quando ele falou, durante essa entrevista, ela foi longa, claro, a gente mostra um trechinho, mas ele disse o seguinte: mostram muita violência, e quando se mostra muita violência, você dá margem a que os caras briguem. Eu vou no posto de gasolina e o cara lá não briga, um goza o outro. Eu vou na padaria e um não briga, um goza o outro. Então, esse torcedor decente, ele não precisa desse tipo de encontro,
Porque ele é um cara normal, é um cara decente, ele faz uma brincadeira, uma aposta e tal. Ele ganha, ele perde o jogo, ele dá risada, ele desliga o telefone quando o amigo está gozando. Esse é o torcedor normal. Esse tipo de apelo é legal, bacana, mas nem precisa, porque esse torcedor ele vai ficar brincando, vai ficar fazendo uma aposta e tal, não sei o quê. O bandido não resolve nada isso aí. O bandido isso não muda nada, não é por isso que o cara é bandido, ele é bandido porque ele é bandido. E esses bandidos uniformizados são os caras respaldados pelos clubes. Pelo Corinthians, muito. O Palmeiras dá uma boa cortada, que já melhorou muito esse tipo de coisa, mas ainda ontem na venda de ingressos do Palmeiras, houve os caras das torcidas uniformizadas estavam lá, atacando os torcedores normais, que estavam na fila, etc, etc. Então, evidentemente, e essa coisa de, quando você amplia, isso é uma coisa social e tal. Como uma coisa social? Quer dizer que todo cara que não tem uma condição financeira, ele é marginal? Não. Se você vai no meio desses bandidos uniformizados, tá cheio de cara com grana. Cara que gente de numerada expulsando o garoto que estava com a camisa do rival. Na numerada. O problema todo aí é que é bandidagem mesmo. E passa por duas coisas, basicamente. A cumplicidade dos clubes. E eles são muito cúmplices, muito. Você foi muito feliz quando lembrou que o Mário Gomes dedicou título para os bandidos lá de Oruro, porque tinham assassinado um garoto. E depois, quando entram no CT, somem as imagens e dão dinheiro para esses caras e facilitam a venda de ingresso. Então, os clubes são cúmplices demais dessa bandidagem, demais. E segundo, a falta de punição. Isso falta demais aqui no Brasil. As autoridades não têm coragem de fazer nada. Quer ver outro foco muito importante? Políticos. Todos esses bandidos são respaldados por políticos, que são eleitos por eles. Então, político. Quando o doutor Senise diz que, quando é preso um marginal desse aí, ligam políticos, ligam desembargadores, ligam presidente de clube e tal, são os cúmplices dessa violência. Então, isso aí, para o torcedor normal, não muda nada, ele não precisa disso, ele é um cara normal. E para o bandido também não resolve nada, porque ele é bandido, se puder, ele vai brigar. Mais um detalhe, só no Brasil que a polícia faz escolta para bandido e coloca ele junto com as famílias dentro do campo. Escolta sempre foi para levar bandido para cadeia. Aqui os caras fazem escolta, em vez de tirar do clássico, faz escolta para cadeia, para fora do campo. Eles levam para dentro do estádio. Coitado das pessoas que vão com as famílias para lá. Flávio, e só para não me perder no raciocínio, só mais um exemplo da falência na qual vivemos. Teve aquela invasão, uma centena de torcedores invadiram lá. E o Chico Lenk tem razão quando ele fala que eles não passaram por aquele buraco, claro. 300. Facilitaram a entrada, claro. Então, entraram. Quem foi preso até agora? Nada. Conivência. Pois é. Aí, o Corinthians, por outro lado, já se livrou de boa parte daqueles que estavam perseguidos pela torcida. Pato foi embora, Ibson foi embora, Douglas foi embora, quem mais? Paulo André foi embora. Daqui a pouquinho vai o Emerson e vai o Danilo. Ponto. Ou seja, o trabalhador foi embora. E quem vandalizou, aterrorizou, tá aí, numa boa e feliz, porque deu resultado. Ontem eu conversei com o Paulo André, um pouco antes dele ir embora, eu tenho muito carinho pelo Paulo André, lamento profundo. Olha, infelizmente, no Brasil, não só no futebol, mas no Brasil, as inteligências, cada vez mais elas vão embora. Burro tem de sobra. Agora, o cara que pensa muito aqui no Brasil incomoda. Você acha que o Marinho não adorou que o Paulo André foi embora? Esse, como chama aí, Marco Polo, essas coisas? Eles adoraram, o cara que pensa, que tem cérebro e tal. E eu perguntei para o Paulo se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, se ele teria aceitado a proposta da China. Ele falou, olha, há alguns meses eu fui convidado para jogar na Roma. E era tão bom trabalhar no Corinthians que eu não aceitei. Agora qualquer China serve. Ou seja, as nossas inteligências estão sendo expurgadas em nome dos marginais. Ele viu que ninguém foi preso. Todo o telefone dele, placa de carro espalhado para os bandidos para que eles fizessem emboscada. O cara vai esperar o quê? O cara foi embora, é claro. E os bandidos estão aí, respaldados pelo clube. Bom, nós ainda vamos falar mais do clássico dessa coletiva que Palmeiras e Corinthians deram em conjunto hoje em São Paulo, mas a enquete que está no ar desde segunda-feira no site gazetesportiva.net é sobre o derby. A pergunta é qual será o resultado de Corinthians e Palmeiras? Vence o Timão, dá empate ou o Palmeiras ganha o jogo? Acesse o site e vote, resultado sai no final do programa de hoje. A 8ª rodada do Paulistão teve início ontem com a vitória do Botafogo diante do Mojimirim em Ribeirão Preto. Veja os gols. Em Ribeirão Preto, o Botafogo fez o primeiro sobre o Mojimirim com o Wellington Bruno, depois de pegar o rebote no chute de Camilo. No segundo tempo, escanteio pela esquerda e Hudson aproveitou a bola mal rebatida pelo zagueiro para fazer 2-0. O terceiro do time da casa veio na cobrança de falta que Mike cabeceou no canto do goleiro. 4 minutos depois, o Mogi tentou iniciar uma reação com este gol de Rivaldinho, mas já era tarde. Botafogo 3, Mogi 1, placar final.
Campeonato Carioca, com um público decepcionante, o Botafogo ganhou do Bom Sucesso em jogo que atrasado da 6ª rodada da competição. Confira os gols. Jogando para um público de 456 pessoas, o Botafogo venceu o Bom Sucesso fora de casa. Já no segundo tempo, Luiz Otávio não afastou o perigo e, na sequência do lance, fez pênalti em Henrique. Na cobrança, o camisa 9 abriu o marcador, 1-0. Minutos depois, Bolatti pegou o rebote do chute cruzado, mas foi derrubado pelo goleiro Lopes. O próprio argentino converteu a penalidade e confirmou os 3 pontos para o Botafogo. Final 2-0. Copa Libertadores da América, o Grêmio começou bem a disputa no grupo considerado o mais difícil da competição. Ontem, contra o Nacional do Uruguai, fora de casa, o tricolor gaúcho conquistou 3 pontinhos importantes. Jogando fora de casa, o Grêmio venceu o Nacional do Uruguai por 1-0, gol de Riveiros aos 23 do segundo tempo e levou para o Rio Grande do Sul um excelente resultado. A equipe gaúcha volta a campo pela Libertadores dia 25 deste mês em Porto Alegre contra o outro nacional, o de Medellín. Pois é, bela vitória do Grêmio, né? Fora de casa contra o Uruguai. Pro grupo dele. Não por acaso é chamado o grupo da morte, né? O Atlético Nacional de Medellín, Old Boys, o Nacional é o mais fraco desse grupo aí. Pois é. O Grêmio já abriu esse ano. Já classificou na Bacia das Almas ali na primeira fase da Libertadores. Abro o olho, porque foi ótimo ganhar esse jogo fora de casa, porque Atlético Nacional de Medellín e Old Boys estão entre os grandes favoritos ao título. Esses dois vão brigar, tudo indica que brigarão pelo título. A não ser que o Grêmio já quebre um deles. Claro. Que é o que a gente espera, claro. Né? Tomara que o futebol brasileiro continue mantendo essa hegemonia na Copa Libertadores. Mas o grupo é terrível. Os 2 outros adversários são fortíssimos. Acho que o Nacional é bye. Tem que ganhar do Nacional para poder manter uma sequência importante. Quem também estreou com o pé direito na Libertadores foi o Atlético Paranaense, que venceu o The Strongest por 1-0 em Curitiba. Festa pela vitória, festa também para o retorno de Adriano, que não disputava uma partida desde março de 2012. O Imperador entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo e levou a torcida do Furacão ao delírio. O Furacão precisou de apenas 22 minutos de jogo para garantir os 3 pontos na estreia da Libertadores. Paulinho Dias fez o único gol da partida e assegurou o ótimo início de competição para o Atlético. O próximo desafio da equipe rubro-negra é contra o Vélez, dia 25 deste mês, na Argentina. A gente espera que o Adriano se acerte. É muito pouco provável, né? Já me ouviram falar isso várias vezes. Quero mais é que ele seja feliz, que ele faça o que ele gosta, que é jogar futebol. Mas esse rapaz é um problema muito sério, né? Ele é doente, ele tem problemas com o negócio de alcoolismo e tal. E isso derruba qualquer profissional, principalmente um atleta. Mas torço demais. Agora, acreditar já é um pouco demais. Se der certo, vou ficar muito feliz. Mas acho que é outro sonho que vai ficar pelo caminho, porque não me consta que ele tenha feito um tratamento efetivo e tal. Ele fica um tempo fora, depois volta, alguém acredita de novo. Ele é muito Pelo jovem, menos ele emagreceu, né, Celso? Então, eu acho que, assim, o que favorece o Adriano é a idade. Ele tem jovem, 31 anos. Quer dizer, então acho que tem pelo menos mais 4 anos de vida profissional ativa. Não tem grandes centroavantes no Brasil hoje em dia, né? 4 anos, quer dizer, eu acho que é um tempo suficiente para ele encontrar a motivação. Talvez a recuperação, eu concordo com você, Flávio, algumas questões exigem um tratamento específico, né? Mas eu acho mais fácil até ele se recuperar numa disciplina profissional do que fora dela. Então a idade ainda favorece. Ele tem a chance de buscar um espaço. O que ele perdeu nos últimos 3 anos, não, acho que 4 anos. Deus tem dado de chance para esse rapaz. Ele está perdido, na verdade, desde... Ele perdeu a Copa de 2010 justamente por falta de profissionalismo e tal. E aí ele teve uma nova chance no Corinthians, depois teve chance na Roma, teve outra chance no Flamengo. No São Paulo. E quando imaginava... São Paulo ainda fez alguma coisinha. Quando imaginava-se que todas as portas estavam definitivamente fechadas para ele, o Atlético Paranaense abriu. Então que ele saiba valorizar essa oportunidade que está sendo dada e que ele... Sabe, não precisa ser... A Anitta falou uma coisa hoje que me chamou a atenção. Não precisa ser um imperador, que ele foi apelidado na Itália. Mas se ele for já um bom profissional, já é o suficiente. Vai fazer bem para ele, bom para o Atlético Paranaense e bom também para o futebol brasileiro. Mais 4 jogos deram sequência à primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Lanús, da Argentina, empatou em 0-0 com o O'Higgins, do Chile. O Nacional de Medellín ganhou em casa do Newell's Old Boys por 1-0.
No Equador, o Emelec fez 2-1 no Bolívar e a Universidade de Chile ganhou do Defensor no Uruguai por 1-0 em Santiago. No início da madrugada de hoje, o Cruzeiro chegou a Belo Horizonte depois da derrota do Real Garcilaso. Mesmo com o resultado negativo no Peru, a festa foi grande da torcida para o retorno do time celeste e o clima foi de apoio total ao volante Tinga, vítima de racismo no país vizinho. Na última quarta-feira, o mundo do futebol presenciou novamente lamentáveis cenas de racismo, desta vez protagonizadas pela torcida do Real Garcilaso do Peru contra o Meia Tinga do Cruzeiro, durante partida realizada em Huancayo pela Copa Libertadores da América. Como resposta à agressão, a torcida cruzeirense organizou uma recepção especial para o jogador esta madrugada no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Isso é mais importante que qualquer resultado dentro de campo, é o resultado contra o preconceito, né? Isso que é mais importante. Eu fico muito feliz, não queria estar aqui falando dessa situação. Tá, e o Tinga, o caso do Tinga acabou comovendo as autoridades brasileiras, o governo brasileiro cobrando da Conmebol uma atitude um pouco mais rigorosa. Algo deve ser feito realmente, porque isso não pode acontecer. O Tinga relatou que o filho dele chorou com a situação. Foi algo realmente constrangedor. Cada vez que ele tocava na bola, aquela imitação de macacos e realmente incompreensível, né? Levando em consideração até porque, repito aqui, o Corinthians foi um dos ídolos da seleção peruana. Não me consta que ele fosse loirinho de olho azul. Quer dizer, então, alguma coisa precisa ser feita. Mas a Conmebol só age sob pressão popular. Teve aquele escândalo lá do Corinthians, resolveu punir e depois recuou também na sequência. Agora puniu em campo, né? Meteu a mão naquele jogo aqui do Quer dizer, então, como tem pressão do governo federal, talvez até a Conmebol realmente tome uma postura. Vão investigar. Mas o que a gente espera realmente é pelo menos que o Real Garcilaso jogue com portões fechados. Alguma coisa tem que ser feita, não pode passar em branco. Não, aí é a festa do lixo, né? Você tem essa torcida lixo, esse Garcilaso que é um lixo, Timeco que não tem nem campo e uma Conmebol que é outro lixo. Então não dá para se esperar muita coisa não. Em todo caso, vamos ver. E quanto ao Tinga, o cara tem que ser superior e ele é superior. Isso olha, realmente esse tipo de atitude é tão pequena, tão boba, que não vale a pena você levar em conta. Agora, da torcida do Garcilaso, eu acho que qualquer coisa, é um lixo, pô. O que é Garcilaso? O que é esse Timeco aí? O que é essa Conmebol? Entendeu? Então, não muda nada na vida do Tinga. Bola pra frente, vamos embora e tal. Vamos ver se esse lixo da Conmebol pune esse lixo do Garcilaso. Mas não acredito muito nisso, não. E para processar, quem vai processar é meu professor Malan Cavalcante. Um beijo, meu professor de Direito Penal que está assistindo o programa. Ele vai processar você e você, vocês dois. Por quê? Meu grande professor. Saudade, professor. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva. Não siga o Flávio Prado, não fale com o Flávio Prado, apenas fale comigo e só comigo, porque o Celso Cardoso também não se manifesta, isso me deixa bem irritada. Então, tem o nosso canal no YouTube também, youtube.com/Gazeta Esportiva TV e no Facebook, a página facebook.com/gesportivanet. E olha, domingão, a partir das 9h30 da noite, nós temos um encontro no Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da rodada do Campeonato Paulista e dos clássicos. No Pacaembu, tem o derby entre Coringão e Palmeiras, depois de quase um ano sem confronto entre as duas equipes. Toda a movimentação nos arredores do estádio, as entrevistas dos técnicos e jogadores e os grandes lances da partida você vê aqui na telinha da Gazeta. Tem também tudo sobre São Paulo e Portuguesa e os outros jogos da rodada, sem falar em reportagens especiais e o nosso super time de comentaristas naquele cenário maravilhoso. Então, estarão aqui conosco os ex-jogadores Vladimir e Edmilson. O programa começa às 9h30 da noite. Imperdível, eu te encontro, né, Flávio? Você viu os entrevistados? Edmilson e Vladimir, cabeças pensantes. Futebol tem poucas, então, cabeças pensantes, visão. Um era da democracia corintiana, o outro é um cara diferenciado, pensa muito, vale muito a pena. Não só por isso, tem muitas atrações, mas olha os convidados.
Só por aí você já vê que o nível vai ser muito legal. Imperdível mesa, domingo, 9h30 da noite. E o Edmilson, Flávio, tem muito a ver com a experiência dele lá fora. Opa! Quão bem faz uma transferência para o futebol europeu se você souber aproveitar. Claro. Né? Se você observar, os Viola líderes... foi para lá e voltou dizendo que a comida espanhola era uma porcaria. Em contraparte, você vê um Paulo André voltando como um dos líderes do bom senso, Edmilson também. E o Vladimir, né? Sem sair. Era um dos Roque Júnior, por exemplo, quer dizer, faz um bem danado. O final de semana terá clássico também no Rio de Janeiro. As duas maiores torcidas do estado devem fazer uma grande festa no Maracanã para mais um Flamengo e Vasco. O rubro-negro terá pouco tempo de preparação, já que só desembarcou agora à tarde depois de perder para o León, no México, na estreia na Libertadores. Já o Vasco teve a semana inteira dedicada à preparação para o clássico. A grande novidade deve ser a estreia do meia Douglas. O técnico Adilson Batista falou sobre o assunto. Douglas... A gente já conhece, se enfrentamos, sei do potencial, da qualidade, um jogador diferenciado. Liguei lá pro meu amigo Dudu, preparador físico do Corinthians, para saber como estava fisicamente, o que tinha feito. E pelo que nós conversamos e pelo trabalho aqui, eu acho que ele já suporta 60 minutos, 70, isso aí a gente vai ver. Mas já vamos iniciar com ele. E não foge muito do que vocês observaram também. Então, nós sabemos da importância do jogo, do que representa o jogo, da rivalidade. O Douglas. O Douglas. Ah, o Douglas. Você imaginou o Douglas no calor do Rio? Do jeito que ele é animado? Estou sentindo um veneno escorrendo assim pelo canto da boca. Olha o Douglas. Tum. Vai ser, né? 50 graus de temperatura, vai ser. Eu sei que advogados aqui são vocês dois, eu não fiz direito, mas vou defendê-lo. Mas se ele colocar 2 belos lançamentos e o Vasco ganhar do Flamengo por 2-0, tá resolvido. Vai precisar do... De repente vem o... e deixa lá o atacante tipo na cara do joga gol, bonito, entendeu? toca bem na bola, mas olha... Eu sou um romântico do futebol. Eu sei que não tem espaço mais no futebol para um jogador como ele é. É espécie em extinção. Quando os caras mas eu gosto de ver. Por que não tem mais número 10? Porque não precisa, né? Não dá mais no futebol. Mas aqui também sobra o brucutus, né? De vez em quando alguém que bate bonito na bola. Aí é melhor, aí eu prefiro que bate bonito. Campeonato Paulista, o grande destaque da rodada é o derby no Pacaembu. Veja quais são os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o 15 de Piracicaba pega o Oeste de Itápolis. Amanhã, às 4 da tarde, o Audax Osasco enfrenta o Rio Claro. Às 7h30 da noite, o Atlético Sorocaba recebe a Ponte Preta. Mesmo horário de Comercial de Ribeirão Preto e São Bernardo. Às 9h, o São Paulo tem compromisso com a Portuguesa. No domingo, às 4 da tarde, tem o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Às 6h30 da noite, o Ituano joga contra o Bragantino. O Santos vai ao interior paulista enfrentar a Penapolense. E fechando a rodada, o Linense tem pela frente o Paulista de Jundiaí. Hora de falar do Santos. A equipe comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira se prepara para enfrentar o Penapolense fora de casa. E o repórter Luiz Henrique Gurian esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. 8º jogo para o líder do Paulistão, que enfrenta um velho conhecido. O técnico Narciso, formado inclusive na equipe e nas categorias de base do Santos Futebol Clube. O problema do time da Vila fica na defesa. A garganta do zagueiro Gustavo Henrique incomoda. Vou esperar até amanhã para ver o caso do Gustavo. E parece que ele teve uma indisposição, essas coisas de mudança de temperatura, né? Acho que afetou um pouquinho a garganta. Mas acho que amanhã a gente já vai ficar sabendo. No ataque segue Leandro Damião. É o 3º jogo dele. Ainda não marcou com a camisa do Santos. Mas calma, pede Oswaldo. A minha expectativa é de crescimento dele, né? Ele vai se adaptando, vai conhecendo melhor os companheiros, ganhando ritmo de jogo. É um grande jogador e eu não tenho dúvida que ele vai numa escalada progressiva até encontrar a sua melhor forma e nos dar, se Deus quiser, muitas alegrias. 2 vitórias por 5 gols contra o Corinthians, o Botafogo de Ribeirão Preto e sem o chamado homem de referência, ou seja, com o Damião. O time mudou, mas Oswaldo não fala em mexer. Não vou mudar nada.
O Damião, ele ficou muito tempo sem jogar, está voltando, está conhecendo companheiros, né? Está se adaptando. Então, por enquanto, não tem nenhuma mudança. Amadurecimento. A palavra utilizada pelo técnico Oswaldo de Oliveira tem muito a ver com ele diretamente. Preste atenção. Ele chegou, saída de Montijo, quase saída de Cícero, chegada de Leandro Damião e muitos garotos no elenco. Ele não reclamou, não pediu nada de extraordinário. E com o que tem nas mãos, produz qualidade no time da Vila. Aí o amadurecimento pode estar com o próprio treinador, que prefere sair de lado quando perguntado assim. Você tem se adequado ao elenco e daquele elenco que você tem na mão, você produz aquilo que você imagina do time. Diferente de outros treinadores que às vezes chegam num clube e quer jogar da maneira que ele gosta. Isso também mostra a maturidade do treinador e talvez esse seja o sucesso do Santos hoje. Você chegar e rapidamente a capital que tinha nas mãos e produzir aquilo? Olha, eu acho que nós estamos em pleno desenvolvimento do trabalho. Ainda não tem nada definitivo, né? Algumas mudanças podem até acontecer. Agora, realmente, eu gosto sempre de aproveitar as características dos jogadores que nós temos na mão. E na Vila já brincam com o nome de Oswaldo de Oliveira. Com todo respeito, o OO é uma derivação do que poderia ser chamado de ousadia e alegria. Para melhorar, vamos de Oswaldia e ó, que alegria. Com essa frase célebre do bíblica, com essa frase bíblica. A gente vai pro final de semana. Uma boa tarde. Obrigado, a todos. gente. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? O nosso lema é ousadia e alegria. Bom, Flávio, o Santos, para mim, os números mostram que é o melhor time do campeonato, porque tem ali uma vantagem sobre o Palmeiras, nos critérios de desempate. Eu, particularmente, tenho gostado mais do futebol apresentado pelo Palmeiras, acho um pouco mais consistente. O Santos ainda é um time em formação, mas que alimenta boa perspectiva da torcida santista. Pelo que o Oswaldo tem feito, pelos resultados que estão acontecendo logo de cara, logo nesse início do trabalho, dá para você imaginar o Santos brigando aí por título, tanto no Campeonato Paulista, como também na Copa do Brasil. Verdade, o Santos o Claudinei deixou uma base legal, o Oswaldo é ótimo e está fazendo a coisa rolar. Eu gosto muito do Oswaldo, sempre gostei muito do trabalho dele, um cara inteligente, estudioso, e o Santos deve passar por esse jogo, até com uma certa tranquilidade. A diferença de um time para o outro é muito grande. Dos grandes, existe algum favorito para alguma coisa? Inquestionavelmente é o Santos. E o Palmeiras. E o Palmeiras contra o Corinthians. Amanhã tem São Paulo e Portuguesa, às 9 horas da noite, no Morumbi. Com 100% de aproveitamento após a chegada do técnico Argel, a Lusa promete ir para cima do tricolor em busca da terceira vitória consecutiva. O repórter José Paes acompanhou o último treino antes do clássico. Confira. Olá, Michele, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. E é isso mesmo, sábado, 9 da noite no Morumbi, tem clássico pelo Campeonato Paulista entre São Paulo e Portuguesa. E para falar desse jogão, tá aqui ao meu lado o Henrique, artilheiro do campeonato pela Lusa, 6 gols. O que vocês estão projetando para esse jogo, rapaz? Boa tarde. Boa tarde. Nossa equipe sabe que vai enfrentar amanhã muita dificuldade. O São Paulo jogando sob seus domínios, sabemos que é muito forte, mas nossa equipe vem se preparando bem, essa semana que foi semana cheia. Esperamos poder fazer um bom jogo lá no Morumbi e conseguir o nosso objetivo. 2 vitórias seguidas, Linense, Atlético Sorocaba. O Argel chegou, mexeu com essa equipe. Até que ponto tem interferência o trabalho dele nessa sequência de 2 vitórias da Lusa? Olha, eu acho que com a chegada do Argel, ele cobra bastante, cobrou bastante primeiramente a nossa postura dentro de campo, que temos jogadores de qualidade, só que nós não estávamos colocando em prática e ele acabou, junto com o restante da comissão, passando algumas coisas para a gente, e graças a Deus nossa equipe vem conseguindo impor o nosso ritmo e conseguindo os frutos que ele passou pra gente. Agora, promessa de gols para esse sábado ou não? Olha, o mais importante é a nossa equipe conseguir sair com um bom resultado lá do Morumbi. Eu vou ficar muito feliz se acontecer de eu fazer um gol, que eu vou buscar, trabalhar bastante para que eu possa fazer gol, mas como eu falei, o mais importante é a nossa equipe vencer.
Aliás, eu esqueci. Parabéns, Flávio Prado, pelo seu aniversário. Obrigado. Muita saúde, muita felicidade. Ele não estava aqui na terça-feira, mas ficam aqui os nossos votos para você. Toda a felicidade e alegria do mundo. Muito obrigado. Quantos anos? 70 aí? 78. Parabéns, Flávio, pelos seus 75 anos. Tá bom. Cinquentinha redondo. Vamos. Eu não conheço ninguém mais cara de pau do que esse cidadão que aqui do meu lado. Brilhante jornalista, mas cara de pau. Peroba nele. Já o São Paulo, que ganhou os 4 jogos que disputou no Morumbi, aposta no fator campo para vencer a Portuguesa e seguir na liderança do Grupo A. As informações do Tricolor com Osmar Garrafa. Se fora de casa o aproveitamento do São Paulo não é dos melhores neste Campeonato Paulista, jogando no Morumbi não poderia ser melhor. Até aqui, em 4 jogos, foram 4 vitórias ao lado da torcida. E baseado nesse bom retrospecto, é que o Tricolor vai a campo amanhã à noite contra a Portuguesa no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O time está pronto e Muricy, mais uma vez, vai mexer na formação. Rodrigo Caio e Álvaro Pereira estão suspensos e ficam de fora. Pato, que está prestes a assinar contrato com o Tricolor, só poderá estrear na Copa do Brasil. Ele continua apenas treinando e hoje, mais uma vez, foi na rede, mas ainda não tem data confirmada para estrear. As novidades para pegar a Portuguesa amanhã ficam por conta do estreante Roger Carvalho na zaga e de Luiz Fabiano e Luiz Ricardo, que voltam à equipe. Os 2 jogadores foram poupados por Muricy no último compromisso tricolor. Salvo algum problema, Michele, até o término deste treinamento, o técnico Muricy Ramalho deve confirmar o São Paulo com a seguinte formação para enfrentar a Portuguesa. Rogério Ceni no gol, pela lateral direita Luiz Ricardo, Roger Carvalho na zaga, o estreante, mais Antônio Carlos e Reinaldo pela esquerda, no meio-campo Wellington, Souza e Paulo Henrique Ganso, no ataque 3 homens na frente, Pabon, Ademilson e Luiz Fabiano. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E aí, Celso Cardoso? Então, quando a gente falava do Santos, que eu até brinquei, dos grandes, quem tinha um favoritismo inquestionável era o Santos. Quem tinha, né? Quem possuía, olha, tem que falar direito. Assim. Quem tinha o maior favoritismo, que é inquestionável, o Santos. Marmitex. Palmeiras e Corinthians, eu falava até assim, o Palmeiras é favorito, mas a gente tá falando de um clássico, né? E normalmente você tem razão. Né? E aí, para mim, o segundo maior... o Corinthians quebrado que o Penapolense, lógico. E aí, o segundo maior... que a Portuguesa já foi considerada grande por muito tempo. Ainda é, mas o prestígio não é o mesmo dos anos 50, quando foi campeão do Rio São Paulo, ainda nos anos 70, quando conseguiu um título paulista em 73. Aí nos anos 90 viveu um momento de brilho com o Candinho. Foi vice-campeão brasileiro, tal, a Portuguesa. Mas há muito tempo a Portuguesa está aquém. Quer dizer, então, apesar do status de clássico, é muito mais pela história do que pelos momentos do time. Então, para mim, o São Paulo, apesar de não fazer boa campanha, é favoritíssimo nesse jogo, Flávio. O São Paulo tem mostrado uma produção em casa muito boa. Fora de casa. 100% de vitória em casa, 100% fora. Então, esse rapaz aí, eu sempre acreditei nele e continuo acreditando. Viu? Eu também. Metendo gol. Eu acho que ele vai ganhar uma nova motivação. Eu acho que é um jogador especialíssimo e tomara que ele seja muito feliz, porque ele realmente é um jogador de alto nível. Flávio, normalmente eu não costumo avaliar só um jogador do ponto de vista técnico. E mesmo tecnicamente você vive bons e maus momentos, mas eu considero muito também a questão psicológica. Então acho que o Pato veio para São Paulo, não conseguiu se firmar, a Copa do Mundo chegando, talvez tudo isso tenha pesado demais nas costas dele, a tal ponto de não conseguir render aquilo que esperava. Talvez ele não tenha encontrado a confiança necessária no Corinthians. Pegou o Corinthians numa descendente, uma pressão terrível que ele teve dificuldade. Perdeu um pênalti importante numa Copa do Brasil. Aquilo foi complicado. Não recebia uma grana alta aí que está gerando essa situação. Aliás, não é só ele. E não adianta você dizer, o jogador ganha muito. Você ganha muito, mas você tem compromissos assumidos, e você conta com o dinheiro. Orçamento. Quando você não recebe, fica complicado. É muito difícil administrar essa situação. Então, uma série de fatores foram se acumulando para que o Corinthians, no seu todo, não funcionasse. O Pato, no final, não conseguia dominar uma bola. E poucos jogadores do Brasil
é o domínio de bola que ele tem. Lembra aquela bola longa que ele dominou e tal, que a gente até... Velocidade. De repente ele morreu, ficou morto em campo. Ou seja, ele é muito mais do que tem mostrado e, portanto, ele pode sim se reabilitar no São Paulo. E a gente está torcendo por isso, né? Não, então, eu acredito muito nisso, porque eu acho que, em primeiro lugar, não desaprende a jogar. Imagina. Né? Não desaprende. Outro dia alguém me escreveu numa rede social, pois é, e pensar que o Celso falou que o Pato seria o melhor do mundo em pouco tempo. E falou do Ganso também. Aliás, que eu acho que é uma questão das aves. Porque você comentou, lembra que você falou do Ganso? Eu não acredito. É o tipo de jogador que já foi. Mas o Pato, sim. O Ganso, eu confesso que eu quebrei a cara. O Ganso, para mim, de 2010, naquele Santos, era mais importante que o Neymar. Mas não é só você, Celso. O Ganso, ele jogou 6 meses e ele tem uma mídia impressionante. Ele dá um pacífico. Falaram que ele ia ser convocado para a seleção, pô. Mas que seleção? Tá brincadeira? Não dá, né, gente? O Pato é outro papo. O Pato é outra conversa. Jogador de um nível muito alto. Agora, ele precisa se ajudar um pouquinho, né? Vamos, menino. Bom, agora a gente vai falar do derby de domingo. O Alexandre Silvestre esteve na coletiva dos presidentes e técnicos hoje no Pacaembu e mostra a expectativa dos dois lados para o confronto entre Palmeiras e Corinthians. Mano e Kleina, separados pelos presidentes, lados opostos de uma rivalidade que terá mais um capítulo nesse domingo. Corinthians e Palmeiras juntinhos monopolizam a rodada de final de semana do Campeonato Paulista. E apesar do clima amistoso entre os clubes, a guerrinha simbólica, tá ok, pessoal? Guerra de nervos e de esconde-esconde já começou. Escalação, esquema tático, é tudo mais ou menos sigiloso. Existem momentos que são mais propícios para tentar se esconder um pouco mais. Existem outros momentos que isso não tem sentido. Acho que para o Gilson não tem tanto sentido. O time dele está jogando bem, está vencendo os jogos. Então, se fizer muito mistério, não vou acreditar. Nosso time, o Corinthians, está ainda em transição, ainda não tem uma formação definida, né? Não vem nas últimas rodadas fazendo os resultados que queremos. Então, se coloca uma possibilidade de alguma mudança e se existe, vamos deixar para revelar na última hora. Não tem coisa melhor que o feeling do treinador no momento. Eu acho que ele sabe bem o espírito da equipe, o momento que você tem que fazer as trocas ou não. Muitas vezes você pode se avaliar pelo último jogo, ver a evolução que você teve no último jogo, ver que dessa maneira pode reconstruir uma estabilidade. Mistério até a página 2, até que os professores revelaram alguma coisa na coletiva de hoje, como, por exemplo, Renato Augusto, que pode jogar, talvez inicie no banco. Já atingiu esse padrão mínimo que possibilita relacioná-lo para o jogo e vai estar relacionado. E o Valdívia, hein? Tá prontinho para iniciar entre os titulares. O monitoramento que a gente faz com o Valdívia é para realmente ele poder estar nos grandes jogos, né? E ele, para nós, a gente fazendo esse trabalho que está sendo realizado, é claro que a gente quer contar com ele, né? Eu acho que nos jogos desse porte, os artistas que são os atletas e ele, que é um atleta que tem uma condição técnica apurada, pode fazer a diferença. E os dois reforços recém-chegados, de lá e de cá. Jadson do Corinthians. Recebemos o Jadson na semana passada, finalzinho da semana. O Jadson não vinha jogando no São Paulo, vocês estavam acompanhando, então o ritmo dele não é ainda o ritmo ideal. Talvez não tenha as condições ideais ainda para iniciar um jogo, mas vamos pensar. Bruno César, do Palmeiras. O Bruno, nós estamos fazendo também um trabalho. Essa semana que foi semana cheia foi proveitosa. E claro que ainda a gente tem algumas horas que antecede. Se a gente puder com ele, muito bom. Mas se não, a gente vai manter todo aquele trabalho junto com os profissionais que estão, para que quando ele puder fazer a estreia ou não, ou domingo ou não, para que ele possa realmente ter um grande desempenho. Para o Corinthians de Mano Menezes, o clássico, o derby desse domingo aqui no Pacaembu é uma oportunidade de virada, de mudança. Já para o Palmeiras do Gilson Kleina, chance de confirmar a boa fase. A primeira coisa que nós temos que pensar é manter nosso nível de atuação. A gente sabe da força do adversário e não adianta para esse jogo a gente também querer
fazer algo que a gente não vem fazendo. Derrotas são ruins sempre. Penso que a gente já conquistou todas. Chega. Nesse jogo entra muito a superação, entra o brio, mas que tudo isso vai ter que ter um equilíbrio. Esse é um jogo onde nós precisamos ter uma capacidade de superação maior. Nosso adversário vem de um momento melhor, é um dos líderes da competição, e ao mesmo tempo que a dificuldade é extrema, ela é uma grande oportunidade. E para fazer melhor, provocações são válidas entre os atletas, para os dois lados, senão o futebol também perde a graça. O que não significa faltar com respeito para com o rival. Isso aí é coisa de jogo. Nós não engessemos, né, esses jogadores, que eles não possam ter um outro tipo de manifestação, mas desde que ela seja sadia, para o lado bom. E é aquilo que eu digo, acho que a reação de todo mundo, é claro que a gente prega o respeito e que isso não possa vir a ser uma provocação. A gente não pode tornar o futebol algo tão chato, né, que o jogador não possa fazer aquilo que o talento dele permite fazer. Eu sou da época ainda que existiam as apostas antes, né? Nós íamos fazer os derbys, os clássicos, apostava, vestir, colocar a camisa, ou então o outro participar do ambiente do outro durante a semana. Se o Valdívia acha que chutar o vento é um ganho para ele, seja como até uma provocação ao adversário para desequilibrar emocionalmente o adversário, ele tem que fazer. Nós que estamos do outro lado como adversário temos que ser tão bons, capazes de não cair nessa tentativa dele. Fim da enquete dessa semana vai ser vitória do Palmeiras, 59% dos votos. A gente se vê domingão no Mesa Redonda Futebol Debate. Te espero. Beijo, até lá, tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, até domingo no Mesa. Valeu.